O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a Lei Orçamentária para 2021, aprovada pelo Congresso no final de março. O orçamento da União prevê uma despesa total neste ano de mais de 4 trilhões e 300 bilhões de reais. O déficit nas contas do governo é estimado em mais de 247 bilhões. Os vetos presidenciais cancelaram definitivamente despesas de mais de 19 bilhões e 700 milhões de reais em várias áreas de ação do governo. Foram bloqueados temporariamente recursos no valor de 9 bilhões e 300 milhões de reais, com os maiores cortes atingindo os ministérios da Educação, da Economia e da Defesa. O vice-líder do PT disse que o tamanho do corte nas chamadas despesas discricionárias, aquelas que o governo não tem obrigação de cumprir, coloca em risco a manutenção de programas essenciais. Da maneira como foi sancionado, o orçamento está muito aquém das necessidades do país. O corte e bloqueio de quase 17 bilhões do orçamento em despesas discricionárias é tão forte que vai afetar o funcionamento da máquina pública, prejudicando ainda mais a prestação de serviços públicos à população, em especial nesse período da pandemia. Durante o exercício do ano de 2021, as receitas se efetivando, o governo federal, o Poder Executivo, irá ajustando a peça orçamentária. Por isso, os cortes que foram feitos em algumas áreas, como saúde, educação, etc., serão e poderão e com certeza serão revistos ao longo do exercício do ano. Nós temos que prever que a política pública não é só pagar despesa. Tem que haver a previsão de investimentos, principalmente porque o poder público, o governo federal, é o indutor do desenvolvimento econômico e social. Segundo o Ministério da Economia, a Lei Orçamentária de 2021 foi aprovada com a previsão de valores abaixo do necessário para cobrir despesas obrigatórias do governo, como o custeio de ações de combate à pandemia da Covid-19 e o pagamento dos benefícios da Previdência Social. Para viabilizar a sanção do orçamento com estimativa insuficiente de despesas, foi aprovada e sancionada uma nova lei com mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A mudança na LDO de 2021 dá liberdade para o governo aumentar e remanejar algumas despesas. A nova lei permite a abertura de crédito extraordinário para custear ações emergenciais, como o programa que dá apoio financeiro a micro e pequenas empresas, o chamado PRONAMP, e o programa que permite a redução temporária de salários e jornada de trabalho, com a finalidade de evitar demissões de trabalhadores. O governo também vai poder aumentar gastos temporários como ações de combate à pandemia, sem necessidade de fazer a chamada compensação, ou seja, o cancelamento de outra despesa com o mesmo valor que foi aumentado. A lei permite ainda que o Executivo faça por decreto o bloqueio de até 9 bilhões de reais de despesas não obrigatórias, remanejando esse valor para cobrir despesas obrigatórias como benefícios previdenciários e auxílio-desemprego, por exemplo. Nós criamos os mecanismos técnico-orçamentários, que possibilitaram a construção do acordo importante entre o Congresso e o Poder Executivo, sentados à mesma mesa, falando a mesma língua, cedendo cada poder um pouco, para que chegássemos a recompor os gastos com as despesas obrigatórias, que era o que estava gerando empecilhos na aprovação do orçamento.